Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um programa Qual é a Sua Ideia?, que faz parte de um projeto de extensão da Universidade FUMEC, que é realizado por mim no âmbito do programa de mestrado em Direito da Universidade FUMEC. E estamos aqui hoje para mais um programa, agora vinculado ao Direito, Arte, Literatura e Transdisciplinaridade, com a presença amiga, ilustre, do professor Tiago Lopes Mossi. Bom dia, Tiago. Bom dia, professor Frederico. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação enorme fazer parte, mais uma vez, desse projeto maravilhoso. Fico honrado com o convite e um ótimo programa. Pois bem, Tiago, estamos aqui hoje com a presença do também professor Daniel Monteiro Neves, que é nosso mestrando aqui na Universidade FUMEC. Bom dia, Daniel. Bom dia, professor Gabriche. Bom dia, professor Tiago Mossi. Bom dia também a todos que nos ouvem. É um grande prazer estar aqui. Daniel, qual é a sua ideia sobre uma dissertação de mestrado em Direito? Você que é da literatura na origem e está aqui no programa de mestrado em Direito da Universidade FUMEC. Professor Gabriche, a minha ideia atual é diferente da minha ideia inicial, quando eu ingressei no projeto, Que bom. no programa. A minha ideia sofreu alteração justamente por conta dessa minha origem híbrida, né, que tem um pé fincado nas letras, né, eu sou professor de português e literatura, e um pé no direito também, já que eu tenho essa formação jurídica. Então, o meu trabalho, a minha ideia atual é conjugar o direito notarial com o texto do nosso brilhante escritor Machado de Assis. Eu tenho um título provisório e eu acho que o título fala um pouco sobre o trabalho. O título provisório dessa ideia, né, que eu tenho atualmente é O Notário Latino em Machado de Assis, e o subtítulo que eu estou provisoriamente adotando é o ethos jurídico do tabelião Vaz Nunes no conto O Empréstimo. Então, o título fala sobre o notário latino, que já é um recorte dentro das espécies de notariado no nosso mundo moderno. O mundo moderno, ele tem basicamente duas espécies de notariado: o notariado latino e o notariado anglo-saxão. Vamos lembrar que no mundo todo há mais de 100 países em que existe o tabelionato de notas, que é uma das modalidades, uma das especialidades de cartórios no nosso país, né? O cartório ou tabelionato de notas. E mais de 88, mais não, exatamente 88 países no mundo são classificados como países vinculados ao notariado latino. Caracteriza o notariado latino é justamente uma tradição jurídica romano-germânica, situa-se, então, dentro da tradição do civil law, e nesses países, dentro do notariado latino, o notário ou tabelião de notas, ele é caracterizado pela fé pública. O Estado, então, outorga a esse tipo de profissional do direito a fé pública para que ele possa dar autenticidade, né, e uma presunção de veracidade aos documentos públicos. Não é uma presunção absoluta, é uma presunção iuris tantum, é uma presunção relativa que pode ser, enfim, rejeitada eventualmente numa ação judicial, mas é uma presunção de que aqueles atos lavrados perante o tabelião de notas são verdadeiros até que haja uma prova judicial em contrário. Pois bem, o Brasil tem essa tradição do notariado latino e eu pretendo investigar, pesquisar como que o notário latino, como que o tabelião de notas é representado dentro de um conto do Machado de Assis. É certo que o Machado de Assis, vários escritos já apontam isso, explora muito o universo jurídico no seu trabalho, tanto nos romances, quanto nos contos, quanto nas crônicas, enfim, toda a sua produção. E eu fiz um levantamento inicial, que tem que ser aprofundado na pesquisa, sobre as obras específicas do Machado de Assis em que o notário, que é latino, no nosso caso, aparece como personagem ou aparece como referência. Eu, então, a princípio, selecionei um conto chamado O Empréstimo, em que um dos personagens principais é um tabelião, e pretendo investigar ali o ethos, que é a imagem, como se conforma a imagem
desse notariado, ou especificamente do tabelião Vaz Nunes, na narrativa do conto. Então, o ethos é um dos elementos de prova já disposto por Aristóteles, na sua arte retórica, que se relaciona com a imagem de quem se projeta no discurso. Sabemos, então, que não é só o elemento racional ou elemento emocional que atuam no convencimento ou na persuasão, mas também um elemento relacionado à imagem de quem é dono do discurso, né? O ethos é a imagem projetada. E é essa imagem que eu pretendo estudar, pesquisar, analisar no trabalho, nessa ideia atual de trabalho. Perfeito. Professor Tiago, o Daniel é todo seu. Bom, bom dia, Daniel. Antes de mais nada, eu não posso deixar de te parabenizar pela escolha do tema, né? O direito é uma área muito fechada às outras áreas do conhecimento. Então, eu particularmente vibro quando vejo essa possibilidade de abertura, né, do conhecimento jurídico a outras áreas do conhecimento, a outras formas de contribuição. E no seu caso, né, que vai trabalhar com uma obra literária com muita propriedade, assim, simplesmente maravilhoso. E isso prova também o sucesso da escolha do professor Frederico Gabrich nessa disciplina, né? Isso funciona, isso é um caminho que funciona e que pode fazer avançar o conhecimento do direito. Eu queria que a gente tivesse mais disciplinas como essa que vocês têm a oportunidade de cursar. Eu lamento muito não ter tido disciplinas como essa, nem na minha formação básica, né, do bacharelado em Direito, e nem depois no mestrado, no doutorado. Então, a sua pesquisa é muito bem-vinda. E, pessoalmente, fico feliz também, porque Machado de Assis é o autor da minha preferência, é o meu autor predileto. De fato, ele tem muito a contribuir para o direito, não só pela abordagem de vários temas jurídicos, mas enfim, por todos os aspectos da obra dele que a gente não precisa aqui ficar falando. Bom, você vai tratar da figura do tabelião, que pelo menos aos olhos, né, das pessoas, do público do serviço, dos cidadãos, carrega, né, uma imagem de um atraso do Estado. Né? Eu tenho um amigo pessoal que é tabelião, a gente chama ele carinhosamente de um carimbador. Então a figura do tabelião, principalmente do tabelião de notas, ela traz essa ideia atrasada de uma instituição que foi criada para deter privilégios por meio da fé pública, e você precisa ir lá, pagar caro para uma pessoa muito rica, dar uma carimbada ali no seu documento, e aí sim o seu documento passa a ter uma validade que de outro modo não teria. Eu não sei se essa é uma visão que você compartilha, pelo fato de ter um conhecimento, de se dedicar a esse estudo, mas eu queria te perguntar se essa é, de fato, a visão do tabelião, e eu não sei se teria condição de responder essa questão, porque é justamente o objeto da sua pesquisa, mas qual que é a tese que você vai explorar? Qual é a hipótese que você vai explorar? Essa visão que eu acabei de retratar, e que particularmente é a minha, ela está de acordo, Daniel, com as suas referências? Tiago, em primeiro lugar, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que o trabalho, se puder fazer alguma contribuição nesse sentido, será um trabalho importante para mim, pelo menos. Porque quando se fala em ethos, né, se fala em imagem, e a pergunta que segue é: imagem perante quem? Né? Aí, quando eu pretendo investigar a imagem do tabelião de notas ou do notário latino em Machado de Assis, a princípio, eu pretendo enxergar como o Machado de Assis representa essa personagem. E para o Machado de Assis, que é um autor situado especificamente no século XIX, e é importante que a gente tenha essa datação, o notário é um personagem importantíssimo para dar justamente autenticidade para os negócios jurídicos. Então, numa primeira análise, numa primeira pesquisa, a imagem ela é positiva. Mas eu tenho, evidentemente, né, como membro de um corpo social, conhecimento dessa imagem que não é exatamente positiva a qual você menciona.
Eu, particularmente, não compartilho, porque hoje eu estudei um pouco o direito notarial registral e estudei no sentido de, né, de me dedicar realmente a conhecer os fundamentos, e compreendo hoje que o notário ele tem uma função muito grande de prevenção de litígios. Ele não é um mero carimbador, de acordo com a minha perspectiva, embora haja essa ideia, porque ele é capaz de fazer um filtro muito grande para os negócios jurídicos que são levados a ele, para que ele formalize ali à vontade, eliminando, assim, a chegada ao Poder Judiciário com o litígio. Então, ele atua como um assessor jurídico, ele tem essa legitimidade, ele é um assessor jurídico para as partes que levam os negócios para serem lavrados perante ele. Ele, muitas vezes, ele vai recusar negócios jurídicos que são negócios viciados, eivados de alguma irregularidade. Ele vai conduzir as partes ao melhor negócio jurídico, mais econômico, mais útil para aquelas demandas. Muitas vezes as partes que levam os negócios ao tabelião, elas não sabem exatamente o nome, ou não sabem exatamente aquilo que o nosso ordenamento jurídico pode fornecer para agasalhar pretensões, e o notário faz esse papel. Ele vai muito além do reconhecimento de firma ou da autenticação de cópia, que são serviços chamados serviços não protocolares, serviços de balcão, né? O notário ele tem uma função muito importante nessa vigilância do negócio jurídico que é levado a ele e nesse ato de evitar que litígios possam ser formados a partir de falta de orientação, ou de falta de condução, ou de falta de legitimidade para aquele negócio. Eu falo hoje sobre essa visão que eu tenho, porque eu já tive outra visão. Mas conhecendo um pouco mais profundamente, estudando, fazendo alguns estágios dentro de cartórios e convivendo um pouco com tabeliães, eu percebi muito evidentemente esse lado de utilidade mesmo para prevenção de litígios, dentro de uma justiça que é não judicial, mas dentro de uma justiça extrajudicial, que são portas que devem ser abertas e utilizadas, né, no nosso sistema. Olha, Daniel, apesar a despeito da minha provocação inicial, eu concordo, tá, com essa perspectiva e acho muito interessante. A gente tem visto, né, essa mudança do papel e da função, né, do cartório, do notário. Os cartórios eles têm absorvido uma parcela muito grande de serviços que antes eram resolvidos somente perante o Poder Judiciário. A gente poderia citar aqui a recuperação extrajudicial de empresas, os divórcios e os inventários que sob certas condições hoje podem ser processados perante os cartórios. Recentemente eu participei de uma banca sobre a mediação e conciliação no âmbito dos cartórios. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, é compreender essa mudança, né, dos tempos e entender que o cartório ele pode cumprir uma função importante e contribuir efetivamente para desafogar o Poder Judiciário, para a gente trazer mais efetividade, mais celeridade e mais segurança para os negócios jurídicos. O apelido do meu amigo tabelião, do meu querido Rubens Boechat Júnior, ele é tabelião do cartório de notas de Santa Bárbara. O apelido a gente vai manter e vai continuar cultivando por uma prática social, mas no mais parabéns pelo seu trabalho e eu vou acompanhar com muito interesse, espero ter a oportunidade de ler a sua dissertação quando ela estiver concluída. Parabéns. Quiçá participar da banca do Daniel, né? Quem sabe? Seria uma honra muito grande. Eu, inclusive, disponibilizei aí o empréstimo no nosso chat, porque eu não li
vou ler hoje para poder entender mais e melhor a sua perspectiva, Daniel. Muito bom. E para mim também seria uma honra, professor Tiago Mossi, se o senhor estivesse na banca. E eu que agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho, já que a cada fala a gente vai retomando, ressignificando e elaborando mais um pouco das nossas pretensões. Isso aí. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado aos ouvintes com mais esse programa Qual é a Sua Ideia?